tudo bem com vocês? Vamos lá, depois de tanto tempo, né? A gente tá vindo aqui gravar de novo. Hoje o vídeo não é tão legal pra se dizer, né? A gente queria atualizar vocês de algumas coisas. Primeiramente, a gente não tem gravado muito, né? Algumas situações porque não deu mesmo e outras foi a gente mesmo que com o tempo acabou não gravando. Primeiramente a gente gravou alguns vídeos que a gente já falou da outra vez que ia postar em sequência. Só que foi perco, o telefone dele estragou e foi perdido no telefone dele. A gente tentou recuperar pelo Google Fotos, mas não conseguiu. E aí entrou também a questão que eu já tinha comentado lá no vídeo, se eu não me engano, que minha memória não era boa do telefone. Travava demais, eu não conseguia gravar nada. Então acabou que eu também não consegui dar sequência, nem se eu quisesse nos outros vídeos. Então eu tive que esperar comprar o telefone para começar a gravar. Isso aí durou cerca de uns 2 meses, mais ou menos, depois daquele vídeo que a gente postou. E aí logo depois, o Júnior sofreu acidente, que foi agora, 2 meses atrás. Hoje a gente está gravando esse vídeo, dia 1º de abril, para vocês conseguirem ter noção de tempo. Esse vídeo é 1º de abril que a gente tá gravando, o acidente foi dia 9 de fevereiro. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tá já com o intuito, a gente hoje, vocês vão ver roupas iguais, tá? Porque a gente vai atualizar bastante coisa pra vocês, porque a gente tá realmente voltando a gravar, porque a gente quer deixar muita coisa registrada aqui. Pra gente mesmo, como casal e tudo mais, como eu já havia falado, esse é o nosso intuito. O nosso nicho do vídeo, né? Nosso canal é de trollagem, rotina, obra, casa. Esse é o nosso nicho do nosso canal. Então a gente quer voltar a fazer isso. Estamos com planos, né? De muitas coisas. Estamos iniciando uma nova obra que vocês vão entender depois. Teve muitas mudanças. Vai deixar tudo atualizado para vocês vão investir bastante. De início agora a gente não começou ainda a obra. Enfim, assim, um novo projeto que a gente está fazendo. Porque vai demandar bastante, tipo, vai mudar muita coisa dentro da casa, onde já está tudo pronto, entendeu? Então vai modificar muita coisa, aí vai ficar tudo diferente. Aí no momento agora a gente vai começar a terminar o outro serviço lá na entrada, que a gente está começando já a fazer, depois vai ficar no vídeo para vocês verem. E vai ficar muito legal. Ao decorrer do vídeo vocês vão vendo como é que vai ficando. Exatamente. Hoje a gente está gravando esse vídeo para vocês entenderem um pouco, porque a casa ela foi adaptada. Até que agora ela tá mais tranquila, mas ela foi adaptada pela situação dele, que vocês vão entender mais um pouco, né? E então, tipo assim, por exemplo, quando a gente fizer até um tour, pode vocês ver uma bancada cheia de remédios, ou cheia de questões de primeiros socorros, né? Que é gás, essas coisas, devido à situação dele. E nos próximos vídeos que a gente vai gravar hoje, para atualizar vocês de tudo, para estar postando sempre cada vez, pelo menos um vídeo por semana, vocês vão ver ele de uma muleta ou de andador. Então vocês vão ficar tipo assim, o que aconteceu? Então esse é o intuito, a gente gravar para vocês entenderem. Até porque tem muita gente que conhece ele também no Instagram dele, amigos dele da cidade vizinha nossa, que foi onde ele veio pra cá. E aí a gente mais também para as pessoas que não sabiam entender um pouco. Do acidente. E tem, voltando um pouco para a questão do acidente, também tem muita gente que não está sabendo e a gente também vai falar aqui no canal para entender um pouco a situação que está acontecendo. Eu também fiquei muito sumido devido a meu fraturamento, que eu tive um fraturamento grave, bem grave aqui no acetábulo, na região da cintura, que me impossibilitou de andar durante um bom tempo. Fiquei na maca aí uns um mês e pouco, mais, né? Fiquei bastante tempo em cima da maca. Foi muito complicado para mim, foi bem complicado, porque eu sempre fui um cara ativo, trabalhador assim, na correria, e parar, ficar um bom tempo deitado, nossa, velho, isso matou de um jeito que é muito complicado. Aí, mas, né, eu sempre agradeci a Deus, porque foi um acidente muito grave, foi um acidente muito feio, meu carro deu PT, não teve recuperação, teve que comprar outro. E a maioria do impacto foi tudo do meu lado, graças a Deus eu estava com os EPI de trabalho e acabou que me protegeu bastante, em questão de lesão de arranhões, de cortes e tudo mais. Eu tive um ponto aqui na boca, outro no rosto e uma ferida aqui na cabeça. Sangrou bastante, mas nada, tipo, alarmante. O pior foi mais a fratura que eu tive no tornozelo
e no acetábulo, na região da cintura. Isso foi uns 2 meses atrás, isso? O Sim, acidente? 2 meses atrás. 2 meses atrás. Tenta iniciar como aconteceu de fato, o período e mostra como foi essa recuperação para você. Que foi tipo assim, eu tava no meio de um serviço, apareceu um atendimento na cidade vizinha, eu fui fazer o atendimento. Na trajetória do atendimento, eu acabei acontecendo um acidente, colidi de frente com o carro, farol com farol, motorista com motorista ali. O carro do rapaz rodou e foi como é que se fala? Acostamento, e o meu capotou, acabou capotando. Eu acho que capotei umas 2 vezes, meu carro capotou acho que umas 2 vezes, se não me engano. Infelizmente eu não estava com cinto, acabou que se eu tivesse com cinto, creio eu acho que eu não teria essa fratura. Então, para todos, andem com cinto. Eu realmente achava, cinto pra quê, que não sei o que, mas cara, realmente, quando você precisa, o cinto faz toda a diferença. Então, não pense que não vai fazer, é chato ficar aqui incomodando, não sei o que, mas use porque realmente pode te evitar de muita coisa até salvar a sua vida. Graças a Deus, foi Deus que me segurou, Deus que me... Que isso aqui, em questão do acidente, foi nada. Isso aqui foi uma fratura devido ao acidente, mas Deus me protegeu de tudo, praticamente. O carro ficou... Vou mostrar umas fotos aqui, depois você dá uma olhada. Ficou praticamente irreconhecível. Todo mundo que olhava o carro falava que esse rapaz morreu aqui dentro do carro, entendeu? Mas graças a Deus, Deus foi muito bom comigo e me protegeu. Mas teve um transtorno bastante nessa questão porque o meu teve que fazer uma cirurgia. Questão de saúde pública. Cara, eu particularmente sempre vi muito na televisão. Que saúde pública, que não sei o que não sei o que lá. Vi televisão, todo mundo nos corredores, em fileiras, morrendo, não sei o que. Eu falei, cara, isso é lastimável, mas você vê pela televisão uma coisa, mas você passar por isso é outra. Eu, infelizmente, como não tinha plano, acabei passando por isso. Acabei indo lá para Saracuruna, Duque de Primeiro ele foi Caxias. pro pronto-socorro, gente, o acidente foi no Mar do Norte, para alguns que conhecem aqui. Isso. A gente mora em Carapebus, ele trabalha em Macaé e ele estava fazendo atendimento na sede de Rio das Ostras. E entre Macaé e Rio das Ostras, o Mar do Norte é um bairro de Rio das Ostras. É a caminho lá e o acidente foi no Mar do Norte. Então, como faz parte de Rio das Ostras, apesar de talvez ser melhor ter levado para Macaé, eles levaram para o pronto-socorro de Rio das Ostras. Então, quando foi para lá, o hospital de lá, eles têm um sistema que se chama SER. E aí acaba que só 4 hospitais que fazem parte dentro desse sistema para poder fazer transferência. Então a gente tentou lutar muito para poder ir para o CISREG, que era do estado, para poder ir para um hospital com mais urgência, ter mais possibilidades, porque os médicos falavam o tempo inteiro que era grave, a cirurgia era grave, mas a gente não conseguia essa transferência. Mas aí ele conseguiu a transferência em 2 dias que estava lá, o acidente foi numa quinta-feira. No sábado de manhã ele foi transferido para Saracuruna, em Caxias, no Rio. E a gente foi pra lá. Aí fala como foi. E chegando lá, fiz alguns exames e fiquei na sala de espera, na verdade, o trauma, né? Entrei pelo trauma, que é um troço horrível, velho. Horrível. É filme de terror, literalmente. Pessoal sem mão, um vergalhão atravessado no pé. Eu presenciei um senhor que estava deitado na maca lá que, de verdade, parecia que estava morto. Só os aparelhos lá funcionando e ele lá estável, inércio, sem se mexer, sem nada. Eu mal piscava. E eu ficava assim, tipo, pra surreal. Aí já vai batendo, né, naquela angústia. E eu, na época, quando fui transferido, hoje, graças a Deus, eu consigo movimentar um pouco melhor a perna. Mas antes da cirurgia, eu não movimentava a minha perna, tava sem movimento da perna. Aí, como eu não sabia mais ou menos o que era, vinha muita coisa na minha cabeça e pensando, tipo, não vou voltar a andar, que não sei o que. Aí, tipo, vai batendo um terror na cabeça, entendeu? Aí, passei pela sala de trauma, essa coisa horrível. Fiz os meus exames e fui indicado para internação, né? Aí eu falei, na internação vou ter um quarto para internar e tal, aguardando uma cirurgia, ok. Fiz todos os exames e fui para internação. No meio da movimentação, né, para me botar na sala de internação,
Teve uma certa hora que o maqueiro simplesmente encostou num corredor e me botou no canto. E tipo, eu pensei que ali eu já ia ser guardado para ir para internação, né? Eu vi outra pessoa e tal, porque eu não sabia. E eu tava com muita dificuldade de falar, porque se eu falasse muito alto, doía bastante na região da minha cintura aqui. Devido também ele estar com um problema desde o acidente, ele não evacuava. Também Então tem ele esse sentia problema. uma dor absurda, até então a gente não sabia que era por esse motivo. Então ele não podia rir, não podia chorar talvez muito forte, ou não poderia falar muito porque a dor era muito grande por conta disso. Aí por isso que ele estava um pouco mais fraco na hora de falar. Pois é, aí como eu não conseguia falar direito, as enfermeiras não me ouviam direito e tudo mais. Aí eu fiquei no canto, na maca, aguardando. Eu cheguei, foi medir e pouco, mas eu fui para esse corredor ficar aguardando por volta de 1h30, 1h40. Eu fiquei lá, nesse corredor, na maca horrível, que a maca não era boa, porque como minha fratura era no quadril, então tinha que ser uma maca boa, de colchão bem fofo, por causa da cirurgia, por causa da fratura, né? Porque vai direto na fratura. Aí eu tava na maca horrível e tava lá guardando. Eu fiquei de 1h30, 1h40 até 4h30. Sem evacuar, sem mijar, sem nada. Sem Não, nada. isso no caso, ele chegou lá meio dia e pouca. Eu cheguei logo em seguida, que eu fui, os tios dele me levaram pra lá. Logo depois, lá em Rio das Ostras, a gente já seguiu a ambulância e a gente foi pra lá, só parou em Rio Bonito, pra deixar a avó dele, que tava com a gente, e o neto dela, que ela cria. E a gente seguiu pro Rio. Eu cheguei lá por volta de 1h pouca e ele chegou lá por volta de meio dia e pouca. Só que ele estava mantendo contato comigo pelo telefone. Então eu estava lá no trauma aguardando e eles toda hora falaram que ele estava na ala vermelha, eu não conseguiria ver ele, queria tentar fazer eu ver ele. Só que aí foi passando o tempo, isso foi o quê? De 1h pouca que ele estava lá, ele estava mandando mensagem, ou seja, ele saiu de Rio das Ostras por volta de 9h30, 10 horas da manhã. Então ele ficou de 10 horas da manhã até o horário que eu chegasse sem evacuar, sem mijar, sem urinar no caso, sem comer, sem beber água, sem fazer Foi nada. quase todo. E aí isso ainda permaneceu, porque enquanto ele estava falando comigo na mensagem, eu falava, você tá onde? Tá acontecendo o quê? E ele, eu tô parada aqui no corredor e tal. Isso foi me angustiando de uma tal maneira que eu ficava, meu Deus, esse menino tá lá sozinho e tudo mais. Isso foi passando hora, quando foi cerca de 3 e pouco, ou seja, ele ficou de 10 da manhã, mais ou menos, até 3 e pouca da tarde, sem nada, sem ir no banheiro, sem fazer nada. E aí foi onde eu já me deu um negócio, eu falei, cara, não dá pra me ficar. E isso eu ia ficar, como eu não tinha, gente, lugar pra ficar lá, e eu também não iria ficar por aqui. Eu tenho uma tia que a família dele, boa parte, mora em Rio Bonito. E eu tenho uma tia que mora no Recreio, no Rio. E aí minha tia falou pra mim ficar lá na casa dela. E aí ela veio pra lá, porque a tia e o tio dele, a tia dele é enfermeira, então ela tinha que trabalhar nesse dia, ela tinha plantão. E aí ela me deixou lá, tudo mais, mas ela foi embora. Mas aí minha outra tia chegou, e aí eu falei com ela, olha, se for o caso, eu durmo no hospital aqui, nos bancos mesmo, mas a senhora se adianta, porque eu não tenho como sair daqui sem falar com ele e ver a situação dele, ainda mais da forma que ele tá falando comigo no telefone. Ela, não, vou te esperar e tudo mais, beleza. Quando isso me deu um negócio, eu fui lá pra assistente social, e aí acabei chorando e tudo mais, e falei com ela, olha, não tem como ele ficar nessa situação e tudo mais. E aí nessa situação que eu contei pra ela, ela foi atrás dele, tentou ver onde ele tava. E aí quando a gente chegou lá, ela deixou ver ele e ele tava no corredor. Aí foi onde eu consegui ver ele, como ele falou, ele tava numa maca horrível. E aí foi onde eu consegui fazer ele urinar, consegui fazer ele beber água. Aí que eu fui pegar, né, fui atrás e fui atrás dos médicos. E é onde ele disse que a internação era lá mesmo, era no corredor. Isso pra mim foi um susto, né? Por quê? Porque ele é autônomo, quando ele falou que não tinha plano, eu tinha. Então, ele que não tinha, não estava acostumado, eu muito menos. E aí, pra mim, tipo assim, ele ia pra uma sala de internação. E eu falei pro médico, tá, mas eles já tinham falado que ele ia internar e até agora nada. Ele tá até agora no corredor sem ninguém falar nada. Quando chegou lá,
ele falou, a internação aqui é assim. Isso quando tem vaga pra poder ficar no corredor. Aí isso pra mim deu um baque. E aí eu fui lá, fiquei com ele no corredor, mas aí, gente, a história em si é muito longa. Foi muita coisa pesada que a gente viveu. Se um dia vocês quiserem entender mais sobre a história de uma forma mais explicada, mais completa, a gente vem explicar. Qualquer dúvida também que tiver, caso queira colocar nos comentários, a gente explica. Foi um descaso muito grande de saúde pública, tá? Só no último hospital que não, porque foi o melhor hospital que a gente foi transferido, que foi coisa de Deus mesmo, que foi pro INTO. Eu acho que boa parte de vocês que estiverem assistindo esse vídeo vai saber que hospital é esse, que é o INTO, e foi o hospital que ele realmente foi operado, porque ele fez uma nova transferência. Então, pro intuito do vídeo não ficar tão grande, a gente tá resumindo isso, tá? O vídeo literalmente ficaria muito grande se a gente explicasse tudo. Que foi muita coisa. Foi muita coisa pesada, foi muito sofrimento que a gente viveu. Foi dias e dias de muita luta, principalmente para nós dois como casal. Porque é aquilo, né? A gente é casado, então quem tem que aguentar o rojão é a gente, mesmo tendo todo o suporte da família. Foi muito complicado, porque para quem não sabe, eu tenho um transtorno de ansiedade, então eu tive que guardar muita coisa. Ele acabou desenvolvendo isso lá, por tudo que viveu. Então era aquilo, né? Você ajudar uma pessoa estando ruim. Então é muito complicado. Tem pontos que foi coisa de Deus mesmo. Foi muito livramento, foi muita vitória, foi coisa de surreal. Só quem acredita mesmo vai entender. Mas a gente não tem como falar isso aqui porque o vídeo vai ficar muito extenso. E a gente tem vários vídeos para gravar. O intuito é mesmo vocês entenderem. Então, resumidamente, ele teve essa fratura, foi no acetábulo, gente. E não só no acetábulo, 2 dias antes da cirurgia, a gente descobriu que ele estava com a fratura também no tornozelo ali. Tem um nome específico, mas eu esqueci agora. E ele também foi operado. Ele operou esses 2 lugares na cirurgia. E aí ele agora está se recuperando. Ele tem já 1 mês de cirurgia, fez agora recente. Deve ter 1 mês e alguns dias que ele fez a cirurgia. Tá um pouco melhor já, a cirurgia do quadril já tá cicatrizada, já tá sem um ponto. Mas ele ainda falta iniciar a fisioterapia. Acredito que essa semana agora que vem ele já vai iniciar. E a gente pretende essa recuperação ser o mais breve possível, mas vocês vão acompanhando isso com a gente, tá? Então, a gente vai encerrar o vídeo agora. Mas para vocês entenderem, ele tá atualizado. E se vocês quiserem saber mais sobre, vocês comentam aí. Comenta aí. E fala com a gente, manda pergunta que a gente tira dúvidas aí pra vocês, tá? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.